com vocês, começando mais um Blumcast. Como eu digo, em cada episódio eu quero que você saia daqui com a sua mente borbulhando de ideias, que você saia daqui com coragem para tirar suas ideias do papel, para você que está pensando há muito tempo em fazer alguma coisa, para que essa ideia saia do papel e você comece a viver essa ideia. E hoje eu estou aqui com a Valéria. Valéria, se apresenta aí pro pessoal. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia para todos. Eu sou professora, pedagoga, neuropsicopedagoga, com formação em educação especial e inclusiva, com ênfase em deficiência intelectual e múltipla. Sou tradutora e intérprete de Libras, tenho letras, né, Libras, e sou neuropsicopedagoga. E tudo que é relacionado a essa questão de educação especial, eu tô por ali. Uhum. Eu gosto de fazer uma pergunta aleatória para todos os convidados, e a pergunta da vez está sendo: qual era o seu tipo de aluna na escola? Quem era você? Você era tipo nerd, era menina do fundão, era menina que conversava com todo mundo? Quem era você na escola? Inicialmente, eu era bem recatada, estudiosa e falava muito pouco. E, na verdade, eu acredito que por culpa de uma pessoa, uma professora chamada Lindaura, sempre de educação básica, né? Ela começou a tirar de mim, faz um texto, aí ela na frente começava a ler, ela elogiava, e eu acho que aos poucos eu fui falando um pouco mais, aí comecei a ficar extrovertida, batendo papo com os amigos, e enfim, fiquei mais expansiva. Uhum. Legal. E como que a educação entrou na sua vida? Porque eu lembro que na minha geração já não era mais, porque teve uma geração, né, que ser professor era algo tipo, nossa, todo mundo ansiava e queria, mas a minha geração já não é mais essa geração que quer, né, ser professor e tudo mais. Como foi que você decidiu que você queria ser professora, né? Porque para trabalhar com educação você precisa ser apaixonado por isso, né? Verdade. Na verdade, eu não me lembro, eu não lembro de mim sem essa ideia de ser professora, sabe? Todas as memórias que eu tenho de infância estão relacionadas à educação, porque eu tinha irmãos escadinha e todos eles eu dava aula, eu brincava de dar aula, né? Mas eu acho que talvez seja a admiração por essa professora que eu comento, né, que é a Lindaura. Ela tinha problema de mobilidade reduzida e uma pessoa genial, que me fez apreciar os livros, que me fez ter paixão mesmo. E anos depois eu estava fazendo magistério, Cefam, né, que é o Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, e aí as coisas começaram já aos 17 anos. Uhum. E aí, quando você entrou na faculdade, essa vontade de ser professor aumentou, diminuiu? Como foi a sua experiência na faculdade? O que mais te marcou durante esse tempo? Na verdade, assim, eu já tinha, entre aspas, uma experiência de sala de aula, né, quando eu entrei, porque antes você não precisava ter pedagogia, né, mesmo por lei. Depois normal superior e pedagogia. Mas nesse período da faculdade, ele foi um divisor de águas, assim, para mim, porque você ter contato com a literatura e você poder abrir a mente para coisas que eu não tinha a menor noção, me ajudou na prática. Mesmo eu já tendo o magistério, e foi muito bom, né? Quem conhece Cefam sabe que realmente Cefam era... Eu não conheci nenhum outro curso técnico do nível que foi o Cefam, para magistério, no caso, né? Eu acho que o que me marca nessa questão do nível superior
é isso. Eu acho que o contato com a literatura. Uhum. E nesse tempo, né? Você falou que antes não precisava, né, ter pedagogia e depois foi necessário ter a pedagogia. É, Uhum. logo depois que você se formou, na verdade precisa de um estágio, né, para você terminar a faculdade para o magistério. Durante, né? Durante o Aham. período, tanto no magistério, antes você tinha um período de estágio, e na faculdade também você tem um período de estágio, e você está cursando ali, porque na verdade os estágios eles começam com observação. Então você entra na sala, vai observar o que o professor está fazendo, os alunos, vai fazer as anotações, para depois entrar na prática. Também estagiando, né, na prática. Uhum. E como foi esses estágios para você? Você falou que já tinha uma experiência, né, na sala de aula, mas como foi estar dentro de uma sala de aula se formando para ser professora, né? Porque aí a história é outra, né? Você está realmente estudando para aquilo e conhecendo realmente o dia a dia, né? Conhecendo histórias, porque eu acho que ser professor não é só a matéria ali no quadro, né? Mas é conhecer aquelas histórias, conhecer aquelas crianças, é muito mais do que só o conteúdo, né, que tem que ser passado. É interessante o que você está falando, porque Paulo Freire fala disso em Pedagogia do Oprimido, né? É o respeito ao conhecimento de mundo que o aluno tem, né? E uma das principais percepções que eu já tive, né, é que mesmo pequenininhos, que era uma das salas, porque você observa inicialmente, como eu tinha comentado, e você percebe que nós somos seres individuais já ali, nos pequenininhos, né? Cada um tem um conhecimento de mundo diferente, fala diferente, e isso me encantou e fez ter a certeza de que realmente era isso que eu queria para minha vida. Uhum. E aí você escolheu trabalhar com o ensino fundamental ali, né, os primeiros anos, ou você também deu aula para alunos maiores, assim, tipo adolescentes e tudo mais? Então, as coisas foram acontecendo, e inicialmente, sim, para os pequenininhos, e eu já dei aula para creche, aula para educação básica, nível 1 e 2, né, que é até o 9º ano, de Libras, e para os pequenininhos também, para o EJA, Educação de Jovens e Adultos, então já dei aula para adultos em projetos, para pessoas com transtorno mental também, que eu dei aula durante um período, tinha um projeto, também dei aula nesse projeto, que é o CAPES, né, para alunos, para pacientes do CAPES. Então, foi reservado nesse projeto uma escola, onde eu dava aula para essas pessoas, aula também para pessoas com deficiência, numa escola que as pessoas conhecem como a PAI, né? A PAI é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais na época. E é isso. Eu acredito que eu tenha passado assim por escolas de prefeitura, estadual, escola particular, pequenininhos e adultos, adultos, né? Uhum. E por que sua escolha de especialização em linguagem brasileira de sinais, em trabalhar com pessoas com transtornos mentais e tudo mais? Porque quando a gente pensa assim, né, é uma parte da população que não é muito, vamos dizer assim, não tem muitos profissionais para atender essas pessoas, né? Muitas vezes elas são deixadas de lado em algumas escolas, em algum lugar que não tem esse aparato para atender essas pessoas, né? Você viu esse público que precisava de um atendimento melhor e falou, eu quero ir para aí, ou como você disse anteriormente, foi acontecendo as coisas e a vida te levou a esse caminho? Na verdade, mesmo pequena, as coisas me levavam para isso. Eu tinha uma certa
eu não digo aptidão, sabe? Porque eu acredito muito que você se prepara para as coisas. Se você quer alguma coisa, é só você se preparar e todos nós podemos, né? E conseguimos mediante o nosso esforço, a não inércia. Mas eu falei para você que eu tinha uma professora que ela tinha tido, eu acredito que foi paralisia infantil. Então ela tinha problema de locomoção, né? E eu achava admirável, sabe? Como uma pessoa, e existe isso até hoje, né? As pessoas olharem para um deficiente físico, um cadeirante, ou um cego, ou um surdo, né? Que você falou bem, realmente essas pessoas vivem à margem, às vezes por capacitismo, ou mesmo por falta de preparo de profissionais, de políticas públicas, embora as coisas estejam mudando, né? Mas eu sempre olhei com a vontade de fazer alguma coisa, sabe? Porque eu acredito na capacidade dessas pessoas e acredito que, de alguma forma, isso não necessariamente para mim é uma profissão, talvez por eu gostar muito, tornou-se uma missão de você plantar alguma coisa na vida das pessoas, transformação de vida, na verdade, que eu acredito. Eu trabalho com autista, eu sou profissional nessa área, né, especialista em transtorno do espectro autista e terapeuta comportamental. E eu vejo, assim, às vezes a gente começa a fazer um atendimento e você vê a vida da pessoa sendo moldada, não só por você, mas por uma equipe moldada, que eu falo, no sentido de melhora, assim. Então, isso não tem dinheiro que pague. Obviamente que os profissionais, eles trabalham porque eles precisam, né? Há que se ter uma remuneração e ser valorizado, né? Mas eu acredito que o êxito está em amar, né? Sobretudo amar o que você faz. E quando você ama o que você faz, não é trabalho, é prazer, né? Então, é isso. Uhum. E me conta um pouco de como foi, porque aí você se formou, foi direto para especialização ou você foi direto lecionar, assim, foi, tipo, terminou, já foi para a sala de aula e tal, começou a trabalhar com isso diretamente ou esperou um tempo para se especializar em algumas outras coisas e depois realmente começar de fato? Prática, 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 estudo, estudo, estudo. Eu nunca esperei uma coisa para fazer outra. Eu fui seguindo. E uma coisa, eu sou meio. Esse ano eu não vou fazer X coisa, mas quando eu vejo, eu já estou fazendo uma especialização, enfim. Então eu nunca paro, né? Eu sempre estou em movimento. Eu comecei na prática mesmo, terminei, comecei na prática, mas já fazendo pós. Uhum. Você falou um pouco sobre essa questão dos autistas, eu queria muito falar sobre isso, porque é uma das coisas que eu gosto muito de falar. Eu acho que uma coisa que eu tenho em comum com a Thalita, né, essa questão, né, com as crianças e tudo mais, esse desenvolvimento delas, né, a educação é uma chave fundamental para que algumas coisas aconteçam. Mas eu queria falar um pouco dessa questão dos autistas e de como eles aprendem, né, como é esse desenvolvimento para eles, né, porque, como você disse, é um pessoal que está mais à margem, muitas vezes o diagnóstico é demorado, né? E quando ele vem, os pais muitas vezes não sabem o que fazer, não encontram profissionais capacitados para isso, não encontram escolas preparadas para isso. Você falou que é terapeuta comportamental, né? Então eu queria que você me desse aí essa visão profissional sobre tudo isso, sobre como perceber algumas coisas, né? Nas crianças que vão ajudar alguns pais a entender, olha, talvez eu tenho que ligar a minha lanterninha de que eu preciso procurar uma ajuda, né? Que às vezes é muito banalizado isso, né?
A gente não consegue olhar e falar assim, olha, meu filho precisa de ajuda, essa criança precisa de ajuda, sabe? Ter algumas coisas que podem ajudar, né? A pessoa entender e olhar e falar assim, olha, eu acho que eu preciso... a minha lanterninha precisa ficar aberta para procurar ajuda sobre esse aspecto que eu estou vendo, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Bom, eu acho que é importante ponderar que não há uma receita de bolo, né? Isso é tudo muito sério. Há observações, obviamente, o professor ele observa e existem alguns parâmetros aonde você pode observar, por exemplo, anda de pontinha de pé, tem dificuldade com interação social, não olha nos olhos por mais de 2 segundos. Existem algumas coisas, mas não necessariamente todos são iguais, porque existe um espectro aí. E aí, assim, existem níveis de ajuda, né? Tem leve, moderado e severo. Mas isso não significa dizer que o leve ele vai ser igual a todos os leves. O leve, moderado e severo, isso fala do nível de ajuda que essa pessoa precisa, né? Então, assim, não existe um autista igual a outro autista em função de ser leve, moderado ou severo, porque isso trata-se de um espectro. Isso é importante dizer. Agora, essas características das quais você falou, principalmente em sala de aula, há de se observar, eu acredito que a principal característica seria essa questão da socialização. Normalmente, eles estão mais isolados mesmo, existe a possibilidade de não olhar nos olhos, mas não necessariamente você vai conhecer autistas que olham nos olhos, enfim, né? E dentro de casa, eu acredito que o pai, a mãe têm a percepção também, por causa, alguns gostam das coisas bem organizadas, têm problemas em relação à rotina, sabe? Eles precisam de rotina. Às vezes, a questão alimentar também, eles, por exemplo, não gosta de coisa mole, né? Alguns não gostam do alimento duro demais, então tem essa questão também, e várias outras, assim, mas isso depende muito, por isso que é muito delicado, sabe, falar, porque isso depende de cada autista. E aí, trazendo isso para o universo da educação, todo deficiente ele tem o direito, tanto ortogado lei, que esteja na escola, né? Mas não esteja integrado na escola. A integração e a inclusão normalmente é visto como sinônimo, e na verdade não é. Integração e inclusão são coisas completamente diferentes. Eu posso integrar um aluno, ele pode estar dentro da sala de aula, vendo a aula e não estar naquele lugar. Como isso, né? Ele pode estar lá no cantinho, os outros alunos estão tendo um conteúdo X e ele está tendo Y ali no cantinho. Ele não está fazendo parte daquele meio. Fazer parte disso é inclusão. E integração é isso que eu te falei, né? Ficar ali naquele cantinho. Então, assim, em relação ao autismo, nos 2 primeiros anos, são importantes que seja visto isso, porque o diagnóstico precoce depende muito da percepção dos pais para encaminharem para um profissional. E aí pode ser o pediatra especializado nessa área, pode ser o próprio pedagogo ou psicólogo poderia estar fazendo isso, mas o indicado seria o neuropediatra, né, para estar fazendo isso. Mas, enfim, existe a importância
muito grande para que esse diagnóstico não seja tardio, seja o mais breve possível, antes dos 2 anos, porque mais cedo você trabalhando, mais cedo você vai ter a possibilidade de fazer com que essa pessoa tenha um desenvolvimento cognitivo maior, tenha uma vida mais saudável no sentido de preparo. Uhum. Essa questão que você falou de integração e inclusão é muito interessante, porque eu lembro, eu estudava em uma escola municipal, e eu lembro que na minha sala, assim, desde o primeiro ano até o 9º ano, nós tínhamos uma menina com síndrome de Down, e é o que você falou, né? Ela estava integrada, mas não incluída em tudo aquilo que a gente fazia, porque ela estava ali na sala, mas ela sempre tinha alguém com ela que estava fazendo alguma outra coisa, sabe? Alguma outra atividade muito diferente daquilo que a gente estava aprendendo. E eu não lembro de verdade nenhuma vez que ela foi realmente incluída nessa questão. Incluída ela era com as pessoas, a gente sempre falava com ela, mas ela é super querida, mas nessa questão de inclusão no ensino, eu não via isso acontecendo, sabe? E é triste, né? Porque você vê que a pessoa está ali, né? Ela está socializando, mas ela não está realmente ali naquele lugar aprendendo aquilo que deveria aprender e tudo mais. Mas é muito interessante isso, porque faz eu lembrar de algumas coisas, situações, e é muito bom ter essa conversa, porque você já vai entendendo algumas coisas, né? E a gente pensa que tudo é muito preto no branco, né? Tipo assim, ou é assim ou é assado. Não é assim, tem muitas coisas que precisam ser analisadas antes de a gente bater o martelo, falar, não, é isso aqui, né? E principalmente como profissional da área, né? Tipo, não dá para falar assim, olha, é isso aqui, você precisa ter uma investigação, né? Você precisa conviver com essa pessoa um tempo para poder entender, né? Tipo, o que está acontecendo, como é que eu vou fazer isso, né? E eu traria isso para todas as deficiências, tá? Você na área da surdez, seja cego, seja deficiente intelectual, é necessário que, para que haja realmente inclusão, que a comunidade escolar, a comunidade como um todo, sabe, tenha percepções do que de fato é inclusão para que ela realmente aconteça. Então, isso significa dizer, por exemplo, na questão da deficiência auditiva, que toda a comunidade escolar deveria saber Libras. Em relação ao autismo, o básico do básico, a escola como um todo deveria saber. Professores, em relação à questão de adaptação, a gente sabe que na escola, vivenciando, existe disparidade de escola para escola na questão de suporte, sabe, que o professor recebe. Às vezes o professor está com 40 alunos dentro da sala de aula, de repente tem aquela pessoa com deficiência e sem suporte. Mas isso não significa dizer que esse aluno vai ficar o Léo. Então, existe a possibilidade de fazer adaptações e fazer com que ele interaja. E se a pessoa, você falou em socialização, se o aluno ele está dentro de sala de aula, dessa forma que eu falei, no cantinho, e esse cantinho significa dizer que ele não está fazendo parte desse todo, ele não está socializando. Ele está ali, integrado. Socializar já seria dentro da inclusão, ele está fazendo parte daquilo, as pessoas estão conversando, entendem aquilo, porque normalmente é diferente, né? As pessoas costumam falar, a pessoa é diferente. Eu não conheço ninguém igual a ninguém, todos nós temos individualidades e em algum momento você pode precisar, né, de alguma adaptação, né? Por exemplo, sei lá, engessou o braço e o braço é direito, você vai ter que vai ter que se virar por ali naqueles dias e vai ter que adaptar, enfim, cada um tem a sua individualidade e essa individualidade ela deve ser respeitada, mas
não só pelo professor, mas pela comunidade escolar. Ainda falando sobre autistas, uma coisa que eu não sabia e que eu descobri recentemente é que, por lei, né, eles precisam ter alguém acompanhando eles, né? Tipo, na escola e tudo mais. Por mais que seja uma escola sem estrutura, né? A escola precisa contratar alguém para estar com eles ali. E era uma coisa que eu não sabia, até recentemente conhecer uma pessoa que tem um filho autista, e ela estava falando que ela estava passando, né, por uma dificuldade com isso, porque a escola não queria Uhum. contratar uma pessoa para isso, porque primeiro ela começou, tipo, a escola pagava metade, ela pagava metade. E aí só depois que ela foi descobrir que existe uma lei que diz que a escola precisa arcar com esses custos, né? Que ela não precisaria estar arcando com isso, e eu não fazia a mínima ideia, né? E tem muita gente que, eu acho que tem muita coisa que a gente não faz a mínima ideia, né? Tem muita coisa relacionada à educação, né? Principalmente educação com autistas, com pessoas com alguma síndrome e tudo mais, que a gente não faz a mínima ideia, né? Por não estar na nossa realidade, acho que a gente também faz aquela coisa, né, de esquecer, né, de não falar, de não comentar sobre isso. Como você falou, né? Por se tratar da margem, né, normalmente as pessoas não comentam, né? Não falam ou têm pouco conhecimento, mas realmente existe, e com preparo ou sem preparo a escola não pode negar. Uhum. Né? E outra coisa é a função da escola, né? E por lei, garantida e otorgada por lei. Mas o que acontece? Tem os planos de saúde, por exemplo, né? Os pais, eu acredito que talvez isso seja o que mais deixa os pais assim à mercê, seja a falta de informação. Porque eu acho que, assim, generalizando, a falta de informação, às vezes, é dos pais, às vezes a falta de informação da própria escola. Existe o direito dos pais e não necessariamente, como que eu vou... A escola tem que estar preparada para receber esse aluno. Não é o aluno que tem que se adequar à escola, porque o que acontece? O aluno, quando é recebido e tem alguma necessidade específica, ele tem a deficiência X. Normalmente você ouve muito dizer que eu não tenho preparo, a minha escola não tem suporte. Só que quem precisa se estruturar e ter suporte é a escola. Quem precisa se adequar é o meio, e não o contrário. Precisa sim, tá, em relação à pessoa com deficiência, da mesma maneira que o surdo, ele precisa do intérprete, e não se pode negar também, né, e outras adequações para outras deficiências também, por lei. Uhum. Agora eu queria falar um pouco sobre suas experiências em salas de aula, né? Deve ter tido alguma turminha, deve ter tido algumas pessoas que te marcaram aí nessa história como professora. Eu queria que você lembrasse aí de algumas histórias, de algumas coisas engraçadas ou que marcaram o seu coração enquanto você lecionava. Pessoas assim que você olha e lembra com muito carinho, né? Dessa sua época lecionando e tudo mais. Caramba, coisas engraçadas, a mais engraçada, sinceramente, eu não vou poder contar. Porque foi para adultos, foi no CAPES, mas foi muito, muito interessante, porque, enfim, muito engraçado, mas não dá, não sei, deixa eu... mais engraçado, eu vou contar, mas vou deixar uma metáfora, né, para que as pessoas tentem entender aí. Era alfabetização no CAPES, e aí eu levei
figuras com as letras do alfabeto, tinha colocado na lousa as letras lá, e conforme eu ia pegando, então eu falava A do quê? Aí tinha 2 figuras na minha mão, né? Uma coisa ou outra. E depois eu fui tirando as figuras, eu fiz primeiro o trabalho com as figuras, depois eu tirei as figuras e fui perguntando o que dá para a gente trabalhar com a letra A, né? E aí fui a B. Aí quando eu cheguei no B, um aluno falou assim, tal coisa, professora, né? E eu olhei, as pessoas, não, fulano, não pode falar isso. Aí eu olhei para ele, né, e falei, olha, tudo bem, essa palavra também começa com B. Pensa em outra, me traz outra palavra. Não lembro não, professora, só tal coisa, tal coisa. Isso foi muito engraçado, porque a turma toda riu e eu também não consigo esquecer, foi muito engraçado, muito hilário. Alunos que marcaram, né? Normalmente os professores marcam os alunos, mas os alunos também nos marcam pela história deles, pelo jeitinho, né? E eu lembro de um garoto foi no 2º ano, e ele chegou na minha mesa e falou, professora, isso bem no início das aulas, né? Eu não sei ler, não. E eu sou burro. Você me ajuda a ler, professora? E isso mexeu muito comigo, porque quão profundo é o que você fala para uma criança. Nós temos, como adultos, que tomar muito cuidado com o que é falado, porque a criança, normalmente, ela acredita no que é falado. Às vezes até o próprio adulto, né? Você não presta, olha, não sei o quê. E a pessoa, se não tiver uma autoestima bacana, vai acabar acreditando naquilo. A criança não é diferente. Então, assim, pais, amigos, elogiem, pontuem o que é certo. E o que não é certo, corrija. Mas não existe burrice. O que existe é a forma de ensinar adequada para que aquele aluno ele consiga, dentro do tempo de aprendizado dele, falar, opa, consegui entender. E ele era bem assim, sabe, centrado, ele tentava, sabe, de todas as formas, e no final das contas ele conseguiu, até sílabas complexas ele conseguiu, e saiu, assim, entre aspas, vitorioso, né? Porque a criança já é vitoriosa independente disso, né? Mas isso me marcou muito, porque eu acredito que a gente tem que semear coisas boas, e o que a gente fala pode levantar ou derrubar, independente da idade. Então, os pais têm uma responsabilidade muito grande de adequar as palavras, porque isso pode influenciar e muito na criança, que como adulto, mas não será um adulto com uma saúde mental bacana, dependendo do que é falado ou da forma na infância. Isso é muito real. Eu lembro que quando eu estava no ensino fundamental, eu tinha uma professora de português, o nome dela é Diva, e ela era, tipo, aquela professora meio general, assim, né, que, tipo, falava, não sei o quê, só que ela era muito sensível nessa questão, tipo assim, ela era professora de literatura, né, então ela sempre queria um texto novo, uma coisa nova e tudo mais, isso que você falou, nessa questão de como falar as coisas, né.
E eu lembro que os meus textos eram super mirabolantes, aquela coisa toda, né? E aí ela falava, nossa, que legal o seu texto, não sei o quê, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito bom, só muda isso, só muda aquilo, sabe? E eu lembro que esse foi um tempo muito bom, assim, foi o tempo que eu mais escrevi na minha vida. E aí depois que eu fui pro ensino médio, eu não escrevi tanto, né? E aí quando eu fui para jornalismo, eu falei, meu Deus do céu, gente, faz anos que eu não escrevo nada na minha vida, como é que eu vou fazer isso? E aí semestre passado a gente teve uma matéria de escrita, né? E foi muito legal, porque a gente estava falando sobre jornalismo literário, né? Então a gente traz um pouco da literatura para o jornalismo. E aí eu me encontrei muito escrevendo sobre isso, sabe? Eu lembro da professora, tipo assim, era a gente tinha que pegar uma coisa da história e juntar com algum fato político, sabe? Fazer um paralelo, algo que aconteceu na história com algo político, juntar essas duas coisas e fazer um texto. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que, que eu vou fazer, não sei o quê. E eu sempre sou a pessoa que deixa tudo para a última hora, entendeu? Que a inspiração vem quando eu tô na pressão. Quando eu preciso fazer, eu acho. E aí eu tava indo trabalhar e me veio na cabeça, tipo assim, eu já queria falar um pouco sobre o impeachment da Dilma, só que eu não sabia com o que relacionar da história. E aí eu lembrei do Dom Pedro, né? Dom Pedro II, se eu não me engano, que ele também foi tirado do cargo dele, né? Aquela coisa toda. E aí eu falei, nossa, acho que eu vou fazer um paralelo com isso. E aí escrevi, a coisa mais doida do universo que veio na minha cabeça. Escrevi. Aí, tipo, mandei pra professora, ela falou assim, nossa, que maravilhoso, que não sei o quê, muito bom, muito bom, eu só teria feito uma revisãozinha aqui e ali, e eu falei, caramba, gente, olha isso, tipo, é muito realmente desse incentivo mesmo, né, da forma que você fala as coisas, porque tem muita gente que eu vejo que fala assim, olha, eu quero fazer isso, sei lá, eu quero escrever, eu quero ser um cineasta, eu quero ser alguma coisa, mas às vezes no nosso caminho sempre vai ter pessoas que vão nos colocar para frente, né, vão falar, nossa, verdade, você faz muito bem isso, e tem pessoas que vão nos parar e nos fazer ficar pensando, nossa, será que eu sou bom mesmo? Nossa, será que eu estou fazendo o meu melhor mesmo, né? E aquela coisa, né? Também entender que, tipo, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, e acho que a educação é muito sobre isso, né? É muito sobre não olhar só para o cronograma que precisa ser feito, mas olhar para cada indivíduo e entender que ali existe uma história, existe muito mais, né, do que dentro da sala de aula. Isso, sobretudo valorizar essas diferenças, é olhar essas diferenças como valor, porque se nós fôssemos iguais, não seríamos humanos, né? O que nos diferencia é justamente essa diferença que nós temos, essa individualidade um do outro. Uhum, verdade. E me conta um pouco, porque eu sei que você agora não está trabalhando na área, né? Nós passamos por muitas coisas que fizeram com que a gente tivesse que muitas vezes não trabalhar naquilo que nós nos formamos, tudo mais por várias questões. E como tem sido para você não estar assim tão relacionado à educação, né? A educação ainda faz parte de você, né? Mas acho que quando você está ali no dia a dia é diferente, né? Me conta um pouco como tem sido, né? Essa sua vida um pouco longe, né? Da área da educação. Ela foi bem breve. Eu estou na área da educação, né? Atuando com alunos também do Núcleo de Apoio Psicopedagógico de Inclusão, do NAP, atuo em faculdades distintas, né? Então, com tutoria. Então, os alunos têm dúvidas, eu tenho a disciplina de Libras e também de Educação Inclusiva, onde eu tiro as dúvidas desses alunos, e são alunos, assim, diversificados. Tem medicina, que escolhe uma optativa, e essa optativa é Libras, ou é Educação Inclusiva, o engenheiro pedagogo, então são vários, assim, o pedagogo, no caso, por lei é obrigatório, né? As licenciaturas, Libras é obrigatório, né? Mas alguns cursos existem assim optativas, então eu vou optar por esse curso X. Então assim, continuo na área em um dos trabalhos, né? Em outro também continuo com a educação especial, com pessoa com deficiência. Uhum. Muito bom. E eu acho que faltam profissionais, né, no mercado para essa demanda. Eu digo até
você falou sobre essa falta de informação, né? E eu acho que a mídia em si tem muita culpa nisso, né? Esse semestre eu percebi muito sobre isso, né? Nós temos as coisas chamadas pautas quentes e as pautas frias, né? E muitas dessas coisas, elas são consideradas pautas frias e elas nem chegam a esse conhecimento, as pessoas saberem dessas coisas, sabe? Esse semestre tem que fazer um documentário e eu e meu grupo nós escolhemos falar um pouco sobre a cultura de doação no Brasil e o que aconteceu com ela durante a pandemia, né? Doação de alimentos, doação de tempo voluntário, esse tipo de coisa. E quando nós fomos apresentar para o professor, ele falou assim, olha, eu não acho que é muito legal isso que vocês estão querendo falar, eu acho que é meio frio, assim, eu acho que vocês têm que fazer alguma coisa mais apelativa, uma coisa mais quente, porque eu acho que isso não é tão, assim, necessário ser falado. E eu falei, como assim não é necessário ser falado sobre isso, sabe? Tem um monte de gente passando fome, tem um monte de gente que depende, sabe? Um monte de instituições que vivem de doações e que, né, como que viveu durante a pandemia, o que está fazendo agora, está conseguindo se reerguer, não está conseguindo se reerguer, aquela coisa, né, de pessoas que estão vivendo à margem não são as legais para estar ali no noticiário, não são as legais para estar estampados nas capas de jornais. Eu tava até falando com o pessoal do meu grupo, né? Que o nosso grupo, pelo menos, nós somos um grupo muito social, assim, sabe? Nós já fizemos trabalhos sobre literatura, nós já fizemos trabalhos sobre, tipo, futebol nas linhas de base, não sei o quê, sabe? A gente quer falar com histórias que não tem o holofote da grande mídia, né? Eu acho que é isso que falta, né? Porque a grande mídia não quer falar dessas coisas, mas precisam ter pessoas que falem sobre isso, que apontem, falem assim, olha, é isso que está acontecendo. Talvez você não está vendo porque não é do seu convívio, mas eu estou aqui te mostrando. Olha, é assim que faz, é assim que acontece, existe isso, existe aquilo. E eu acho que precisa muito disso, sabe? De profissionais mesmo da área falarem, olha, é isso que acontece, nós precisamos disso. Sabe, a gente precisa trazer à luz, né? Hoje em dia as informações estão super rápidas, você acorda, tem uma coisa lá, quando você vai dormir já tem outra, você já esqueceu da primeira coisa que você viu, mas o que é realmente importante, né? Essas vidas serem tocadas, assim, né? Tipo assim, não acontece mais, porque tá todo mundo focado em outras coisas e, tipo, o próximo, o outro, esse olhar de transformação que você falou, né? Tá muito perdido nesse monte de coisas, assim, que tem no... E, Yasmin, existem coisas que têm que ser trazidas, porque a primeira coisa que a gente faz, exceto respirar, né? Porque quando você nasce, uma das primeiras coisas que você faz é respirar. Mas quando a gente fala, a gente aprendeu a falar, né? Então, essa questão, ela é ensinada, e isso tem que ir para a escola, né? Esse cuidado, ele deve partir já da educação básica. Aprender Libras, educação básica, conceitos e relações de vida, tudo relacionado a pessoas com deficiência, como você aprende a não ultrapassar o sinal vermelho, sinal verde, isso tem que estar na escola, na educação básica. Porque falta de informação chovendo molhado falar isso, mas ou você busca essa informação, o que normalmente nem sempre acontece, ou você tem. E obviamente que se você tem na educação básica esse conhecimento, a cultura já vai sendo mudada. Até porque nós sabemos que esse fato, esse paradigma, sabe, que existe, é justamente por uma questão cultural. E para que isso se modifique, ele tem que ter uma estruturação já na educação básica. Uhum. E é engraçado, né? Como, no final das contas, tudo vai voltar para a educação, né? Tudo vai voltar para a educação. Exatamente. E nós aí estamos, obviamente, não quero falar de política, mas é importante se ter conscientização
porque nós temos o poder, né? E é importante se embasar em um e em outro, conhecer e fazer a escolha. Porque essas escolhas influenciam muito no que acontece na saúde, na educação e assim vai. Sim, muito verdade. Valéria, queria muito te agradecer, de verdade, esse papo foi muito, muito gostoso, muito mesmo, acho que trouxe muita informação aí para quem precisava saber. Mas eu tenho uma última pergunta para você, que é uma pergunta que eu tenho feito para todos as pessoas que eu trouxe aqui, né, os convidados que eu trouxe nessa última leva aí de gravações, que é se você pudesse se encontrar com a sua criança, né, interior, e contar para ela da vida que você está vivendo hoje, da sua carreira e tudo aquilo que você tem feito, essa criança estaria feliz, ela estaria surpresa, ela estaria muito alegre com as suas escolhas? Como estaria essa sua criança? Bom, essa criança estaria certa de que conseguiu fazer o que realmente queria fazer. Através do seu trabalho, transformar vidas. Eu acredito que é isso que me move. Muito bom. Então é isso, gente. Queria agradecer a você que ficou aqui com a gente. Foi muito bom esse papo. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, não esquece de curtir, de compartilhar, de deixar uma mensagem aqui pra gente. Se você achou alguma coisa interessante aqui, comenta aqui pra gente saber. E é isso aí, gente. Espero ver vocês no próximo Bloomcast e tchau, tchau.